Edmar, como foi o início da Igreja Metodista no Afra? Então, antes nós éramos membros da Central, né? E aí o pastor Hélio, na época, mas o pastor Moacir, primeiro foi o pastor Moacir. Nós viemos aqui para o Afra, compramos essa casa e começamos um trabalho com criança aqui na minha casa, aqui no Afra. E aí fazia historinha atrás do lençol, né? E tudo. E aí, depois era a Suzana e o Rodrigo, Vinícius, do pastor Moacir, né? Vinha para cá. O Rodrigo tocava e a Suzana contava historinha para as crianças. Começou com criança. Depois os pais começaram a vir e aí não cabia mais. Aí foi onde nós alugamos tipo um quartinho ali embaixo do seu Jeep, né? E aí cabia 4 banquinhos. E aí cresceu demais, né? E tinha um salão ao lado que era onde fazia forró. E aí a gente subia pro monte, a gente orava e reivindicava aquele lugar ali pro Senhor. E ali nós conseguimos, né, alugar aquele lugar que onde era o forró, aí formou a igreja. E também cresceu tanto que ficava mais gente pro lado de fora do que dentro da igreja. E aí o Saulo Padilha arrumou para nós uma tenda. E nós passamos para a tenda e começamos a fazer o culto ali na tenda. Mas também a tenda ficou pequena. E onde nós achamos, aí já foi na época do pastor Hélio, né? E aí nós achamos melhor comprar o terreno para construir. Aí nós construímos, né? A gente fazendo almoço, né? A gente fazendo campanha, conseguimos construir a igreja. E assim, e aí nós passamos para lá, bateu a laje, né? Levantou os tijolos, bateu a laje e entramos sem porta, sem janela, né? E nós ficamos lá. E ali deu continuidade, era mais criança do que adulto, né? E depois os pais começaram a ir. Então, eu falo que o Afra foi um sonho, né, que tornou-se uma realidade, né? Quando eu comecei a minha caminhada, né, no Afra, né, eu não tinha previsão nenhuma da questão pastoral. Meu prazer, minha satisfação era fazer a obra de Deus, né? E o trabalho foi tomando forma, né, foi crescendo, né? Até que o pastor Regis, um certo dia, me chamou para um gabinete. Fiquei preocupado com esse gabinete, né, que eu não sabia o que me aguardava, né? Mas ele percebeu, né, meu chamado, né, minha vocação, e me desafiou, né, a voltar, né, aos estudos, né? Até então eu tinha só o fundamental incompleto, né? Tive que retomar, né, a questão acadêmica, né? Terminar o fundamental, ensino médio, né? Depois fazer o pré-teológico, né? Fazer faculdade. Então foi 9 anos, né, de jornada, né? Estudando, voltar, né? Esse foi um desafio muito grande, né? Porque para mim foi complicado eu primeiro me convencer, né, de que seria capaz, né? Mas Deus foi me convencendo, né? Foi trabalhando, né? E aí, né, me posicionei. Em 2009 estava concluído tanto essa parte, né, do fundamental, ensino médio, né, e pré-teológico, né, e depois faculdade, né, em São Paulo, na Unesp em São Paulo, né. Isso tudo com respaldo também do Afra, né, que o Afra foi a estrutura que manteve, né. Devo muito ao Marquinho, nosso amado irmão Marquinho, né. O Marquinho, todo momento que eu ia para a faculdade, ele me levava na rodoviária, me buscava depois quando eu voltava de São Paulo, né. Um companheirão, né. E a igreja toda, né, envolvida, né. Uma coisa que eu gostaria também de ressaltar aqui é a minha família nesse processo, né. A minha esposa, né, a guerreira do meu lado, né, os meus filhos, Melquias e Priscila, né, empenhados realmente nessa obra, me ajudava aí muito, né, porque através deles eu conseguia pastorear toda a igreja, né, conseguia conduzir toda a igreja,
A Edmar, realmente, junto com as mulheres, né? Melquias com os meninos, a Priscila, né? Com as meninas, né? Então, a minha família realmente está toda envolvida. Eu creio que a minha superação, né? O meu sucesso, eu devo e muito, né? À família que Deus me concedeu, para chegar onde eu cheguei, onde eu estou hoje, né? Eu olho e agradeço a Deus por uma família, né? Que comprou, né, esse desafio comigo, né? Aceitou esse desafio. Hoje somos o que somos, né? E geramos essa família, então, né? em aprimoramento ainda. E sou grato, né, por todo esforço, né, por todo empenho de ver a Igreja Metodista do Bairro Afra sendo o que é hoje, essa bênção, né? Então Deus nos concedeu uma semente maravilhosa e caiu em boa terra, né? A gente está vendo o fruto hoje, né, do que é a Metodista no Bairro Afra. E para concluir, eu estava esquecendo aqui, os primeiros membros, né, da igreja foi a Dona Bila, a Marleninha, né, que hoje ela é a zeladora da igreja, né, mas a Marleninha foi uma das fundadoras junto com a gente, né, e também a Isabel, do nada, foram os primeiros membros da igreja, e depois veio vindo, né, pessoal, mas os primeiros foram esses. E eu quero relatar aqui que no início era eu, João, Melquias e Priscila, né? Melquias fazia o louvor, com 9 anos ele já tocava, e a gente, um pregava para o outro. E para a glória de Deus, hoje a gente está vendo a igreja como está. Então nós queremos desejar, né, um feliz aniversário, né, para a igreja, para todos os irmãos, né, que Deus continue abençoando essa igreja. Estou muito feliz com essa pastora é minha filhona, né, e a gente tem ela como filha. Que Deus continue abençoando vocês e que essa igreja venha crescer cada vez mais e germinar, né, que eu sei que a semente continua germinando. Que Deus o abençoe. Parabéns. 32 anos, né, de bênção, de vitória, de conquista, e muito ainda o Senhor tem realizado através dessa igreja. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Hoje é o último dia de comemoração do aniversário da nossa igreja. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito e realizado neste lugar. Minha gratidão a vocês, que quando nós chegamos aqui fomos acolhidos por essa família, eu e minha casa fomos muito bem recebidos neste lugar, e eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque há amor neste lugar, há uma família neste lugar, e o Senhor nos convida a avançar naquilo que Ele tem preparado para nós, a promessa sobre nós, e nós vamos continuar avançando e crendo em tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Continue firme, continue avançando. São 32 anos de história e muito mais o Senhor deseja fazer e realizar neste lugar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.